Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar falando com vocês mais uma vez sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte e hoje vamos fazer uma introdução às comissões. Olha só, é interessante que nós passaremos as melhores informações aqui, o filtro das potenciais questões de prova. É importante que vocês leiam os outros artigos, outros incisos aí relacionados a essa matéria. Tem muitos incisos ali que são irrelevantes, muito técnicos, né, e que são de difícil compreensão, já que somente quem está lá tem uma compreensão maior. Então, não seria algo interessante para você, candidato aluno que está estudando aí para este concurso. Perfeito? Mas vamos trazer as melhores informações, ok? Vamos falar sobre as comissões. E desde já eu quero falar para vocês o seguinte, que as comissões, elas podem ser comissões permanentes ou comissões temporárias. Temos diversas comissões permanentes e temos algumas temporárias aqui que nós veremos, perfeito? Antes de tudo, eu gostaria de falar o seguinte para vocês, que nessas comissões, as comissões permanentes, elas têm um caráter técnico. Por exemplo, comissão relacionada à saúde, comissão relacionada à Constituição e Justiça e Redação, Constituição, Justiça e Redação, comissão de Finanças e Fiscalização. Então, elas têm um caráter técnico, perfeito? Relacionado a determinados assuntos, né? E ela tem, inclusive, esse objetivo de apreciar assuntos relacionados ao tema da comissão, perfeito? Constituição, algo está relacionado à Constituição, está relacionado à legalidade, temos a Comissão de Constituição e Justiça. Se estivermos falando de finanças, fiscalização, temos uma comissão específica. Se estivermos falando de saúde, nós temos uma comissão específica também para tratar deste assunto, perfeito? Elas têm um caráter técnico e elas devem, também é uma das atribuições acompanhar os planos de governo, planos e programas de governo. Como eu falei anteriormente para vocês, o poder legislativo ele tem duas funções típicas. A primeira função é a função de legislar e a segunda função, que é a função fiscalizatória. Fiscaliza os atos, por exemplo, do poder executivo, né? E temos aqui também, executa a fiscalização do orçamento público, né? Vocês sabem que o poder executivo ele tem o governo tem para atuação, tem como base algumas leis orçamentárias e ele vai atuar prestando o serviço, né, por exemplo, aí o Poder Executivo, mas o Poder Legislativo vai estar fiscalizando, acompanhando a execução deste orçamento. Perfeito? Show de bola? Nós temos aí que, em relação às comissões, paramos aqui por aqui, né? Temos muitas informações e vamos voltar aqui um pouquinho. Que os membros das comissões, ele fala de uma forma genérica aqui das comissões, eles são nomeados, olha só, nomeados pelo presidente da Assembleia Legislativa. Mas antes de nomear, temos uma indicação e a indicação será feita pelos líderes das bancadas dos blocos parlamentares, perfeito? Nós veremos aqui, ele fala de forma genérica, mas a gente vai ver aqui uma informaçãozinha mais específica aqui para as comissões temporárias. Mas no geral é nomeação do presidente da Assembleia e indicação aqui por parte dos líderes das bancadas dos blocos parlamentares. Ok? Vamos lá. Continuando, nós temos o seguinte, que aquela velha informação, que na constituição dessas comissões devemos ter, se possível, tanto quanto possível, fala assim, né? O que? É uma proporcionalidade de partidos que participem aí das comissões, perfeito? Então, nós devemos ter isso aí, está no artigo 57, artigo 57, caput. E uma informação importante que eu vejo aqui na nossa resolução é o seguinte, que os deputados, os parlamentares aí do Estado, eles poderão participar de, no mínimo, aí certo?
no mínimo, de uma comissão, né? Assegurada essa participação, vamos dizer assim, mínima de uma comissão, né? Como titular, perfeito? Aí ele traz uma exceção, que a exceção é o presidente da Assembleia Legislativa, ok? Tranquilo? Show de bola? Vamos continuar. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui importante. Não tem informação importante não, então vamos continuar. Olha só, nós temos aqui, em relação às comissões permanentes, nós temos o seguinte, ó, qual será o número de membros dessa comissão permanente? O número de membros será definido pela mesa da Assembleia e desde que ouvido o colégio dos líderes, perfeito? O colégio dos líderes, e nós vimos lá a composição desse colégio dos líderes, perfeito? E é interessante que o número de membros será definido pela mesa no início da sessão legislativa ordinária, perfeito? Sessão legislativa ordinária, tem esse lapso temporal. Então, não há um número de membros fixo, né, na nossa resolução. Há um número que será definido pela mesa, perfeito? Enquanto nas permanentes nós temos a definição pela mesa, olha só, nas temporárias nós temos o número de membros, será feito através de, será definido pelo requerimento. Porque é o seguinte, quando essa comissão temporária ela for criada, ou melhor, antes de ser criada, há um requerimento por um número X de parlamentares, por exemplo, certo? E nesse requerimento pode ser indicado o número de membros da comissão, beleza? A nomeação continuará sendo do presidente da Assembleia Legislativa, conforme nós vimos anteriormente, e indicação dos líderes aqui das bancadas, perfeito? Mas acontece o seguinte, que sendo constituída essa comissão e passadas duas reuniões, duas sessões, e não tiverem sido escolhidos os membros, certo? Não tiverem sido indicados os membros, porque o número já existe, mas a indicação dos membros não existe. E se não for indicado em duas sessões, o que vai acontecer? Não teremos aqui esse requisito de indicação, certo? Não teremos esse requisito de indicação, não. Perfeito? Onde é que está isso? Deixa eu só observar aqui nosso ato normativo. Nosso ato normativo nós temos lá artigo 66, parágrafo 1º. Artigo 66, parágrafo 1º. Aqui, nas comissões permanentes, quais são as comissões permanentes que nós temos? Nós temos a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nós temos a Comissão de Finanças e Fiscalização. Nós temos, aí pode ser que tenha alguma palavrinha que esteja faltando ali, mas é a ideia aqui no geral, porque os nomes são bem grandes, tá? Nós temos a Comissão de Administração, Serviços Públicos, Trabalho, Segurança Pública. Nós temos a Comissão de Saúde. Nós temos a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico. Temos a Comissão também de Direitos Humanos e Cidadania, né? Direitos do Consumidor, Direitos Humanos e Cidadania. Então temos aí seis comissões permanentes. Enquanto as comissões temporárias são somente 3. Comissões especiais, de representação e as comissões parlamentares de inquérito, né? Nós falaremos sobre ela em vídeos separados, ok? Falaremos sobre essas duas e posteriormente falaremos sobre as CPIs, que são as maiores, ok? Então temos essas informações aí. Mas vamos falar sobre as permanentes, tá? Vamos falar sobre as permanentes, sobre as atribuições mais importantes das comissões permanentes. Artigo 62, leia na íntegra o artigo 62, mas eu vou passar um bisu feroz aqui para vocês. Olha só, cabe à comissão permanente, que ela tem um caráter técnico, ela vai discutir e votar projetos de lei. Olha só que interessante, porque a princípio é o plenário da casa que vai
discutir e votar. Mas existem algumas matérias que são de competência das comissões permanentes. Temos aí artigo 62, inciso número 2. Nós temos, inciso 3, nós temos aí que a comissão permanente, as comissões permanentes, elas podem realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. É interessante que os parlamentares ouçam, vamos dizer assim, o extramuros, né? O que está fora da Assembleia, dos muros da Assembleia, perfeito? O que a sociedade civil fala a respeito dos assuntos, né, específicos daquela comissão, né, relacionados à saúde, né, relacionados à segurança pública, direitos humanos, finanças e fiscalização, enfim, é interessante ouvir o que está fora da casa, perfeito? Nós temos também a possibilidade de convocação de secretários de Estado, dos comandantes da Polícia Militar, dos procuradores do Estado também, perfeito? Vamos mais aqui, deixa eu só verificar aqui o meu resumo se tem mais alguma coisa relacionado à comissão permanente. Nós temos o seguinte, inciso número 6, solicitar depoimento de toda e qualquer autoridade, isso é muito importante, de qualquer autoridade ou cidadão. Muito importante essa função da comissão permanente, das comissões permanentes. Tá? Nós temos aí também acompanhar, conforme nós vimos anteriormente, né, aqui ó, tá bem aqui ó, acompanhar e apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais, setoriais de desenvolvimento e emitir parecer sobre eles, perfeito? Exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo, também incluídos a administração direta e também a administração indireta, perfeito? Deixa eu verificar se temos mais alguma coisa. Não temos, ok? Então ficamos com essas comissões: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Fiscalização, Comissão de Administração, Serviços Públicos, Trabalho e Segurança Pública, Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico, Meio Ambiente e Turismo. Temos Consumidor, Direitos Humanos e Cidadania e temos por último aí também a comissão permanente relacionada à saúde. Deixa eu só verificar mais se há mais algum ponto. Acredito que não há nenhum ponto relacionado a essas comissões. Então fica ligado nesse quadro aí de informações básicas, mas interessantes. E é interessante, pessoal, a gente observar essa diferençazinha aqui, porque tudo que é parecido, né, que está na lei, que é parecido, é importante para a nossa prova, é importante para nós aqui, ó, número de membros de uma, número de membros de outra, como é definido. Então eu posso colocar essa questão como uma potencial questão de prova, ou seja, é uma informação mais difícil de nós memorizarmos, perfeito? Então, potencial questão de prova. No geral, tudo bem tranquilo, né? Lembra só dessa informação, ó, nomeação dos membros da comissão pelo presidente, indicação pelos líderes, mas aqui há uma particularidade: se não houvesse a indicação, nós temos aí que pode ser feita sem indicação mesmo, perfeito? Então, ficamos com esse vídeo introdutório e no próximo vídeo nós falaremos sobre as comissões temporárias, ok? Não deixe, olha só, leia, não vou falar nem de forma negativa, leia os artigos que estão relacionados às comissões permanentes. São artigos bem pequenos, não foquem muito ali na escolha dos membros, certo? Na escolha dos membros ali, porque a bancada tal, se não houver suplentes, pode ser escolhido de outro deputado de outra bancada, de outro partido. Então são muitos detalhes ali que não são relevantes para a prova, são até muito complicados. Perfeito? O examinador pode cobrar? Pode.
É comum eles cobrar? Não é, perfeito? Porque são questões que eu falo nível hard, muito difícil mesmo. Até os próprios deputados não sabem dessas questões, nem lendo, perfeito? Então, muito obrigado mais uma vez por estar conosco no Quartel-General e até o próximo vídeo falando sobre as comissões temporárias. Obrigado.